Talvez você esteja me estranhando porque eu estou com um boné aqui na cabeça. Primeiro, eu não tenho costume de usar boné. E segundo, o pastor está indo pup de boné. Bom, não se escandalize com isso, porque nós não somos uma igreja religiosa, né? Quando fomos orar aqui, para começarmos a celebração, de repente eu peguei e tirei o boné da cabeça. Aí eu virei para os meninos e falei assim, acabei de ter um comportamento católico. Não é assim? O católico, quando está com alguma coisa na cabeça, tira, porque se não tirar, não sai para o céu a oração. Você também pensou isso? Mas é só um aspecto religioso da nossa vida. Isso não faz diferença, irmãos. Isso não faz diferença. Mas não é por esse motivo. Eu queria só, rapidamente, antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, nessa manhã com você, te dar um testemunho. Eu estou completando esse ano 31 anos de cristão. Me converti com 17 anos de idade. Estou completando esse ano 21 anos de ministério pastoral. E na minha vida, na minha trajetória cristã, eu já vivi muitas coisas. Eu sempre me dispus a aprender. Eu creio que talvez uma das mais sublimes virtudes que um cristão precisa ter na vida é ter um coração ensinável. Ter um coração ensinável. A gente sempre pode aprender algo, de forma que você não imagina, com quem você não imagina. Você pode aprender com uma criança, você pode aprender com um idoso. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com idoso, porque eu aprendo demais. Mas eu estou dizendo isso para te falar o seguinte, diante de tantas experiências que eu já vivi na minha vida, final de semana passado, de quinta a domingo, eu vivi uma, talvez, das mais impactantes. Sem sombra de dúvida, das mais impactantes. A palavra que eu escolhi para definir a experiência que eu vivi no final de semana passado foi surreal. Porque é difícil explicar. Deus me deu a experiência de ir participar e viver a experiência dos legendários. Um movimento cristão que está tomando forma no mundo inteiro. O Brasil é um dos países que mais hoje tem legendários. Graças a Deus. Graças a Deus. E foi uma experiência sobrenatural para mim. De quinta a domingo. Quinta a domingo. Uma experiência tão intensa, tão profunda com o Espírito Santo. E foi algo maravilhoso, porque, infelizmente, isso é muito comum no Brasil. Presta atenção nisso para você não entrar nessa vibe. No Brasil, quando alguma coisa dá certo, ao invés das pessoas apoiarem o que está dando certo, elas começam a criticar, porque elas não estão liderando as coisas para desconstruir. É um negócio diabólico isso. E eu trago um princípio de vida, e eu queria ensinar para você que é minha ovelha hoje. Eu não critico nada que eu não conheço. Se eu não ver, se eu não participar, eu não falo mal. Para mim, isso é uma falta imensa de caráter. É muita falta de caráter falar de uma coisa que você não conhece. Você não concorda com isso, não? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Porque eu ouvi na internet alguém dizer? Porque eu ouvi uma pessoa falar? Irmãos, a interpretação ela é subjetiva. Como é que eu vou ouvir a opinião de alguém sobre alguma coisa sem eu viver e eu vou tomar aquela opinião como uma verdade? O que eu decidi? Eu falei, se Deus criar uma circunstância, eu vou viver a experiência. E Deus criou, eu ganhei de presente. Guardei no meu coração, só falei com a minha esposa.
E para mim foi uma decisão difícil de tomar, porque foi justamente no final de semana, na semana, nos dias do meu aniversário. E eu nunca passei o aniversário fora da minha família. Nunca. Mas era a data. E eu ganhei de presente para fazer lá no Jalapão, em Palmas. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Se você não conhece o Jalapão, você está perdendo demais. Um dos lugares mais extraordinários que existe nesse país. Que lugar espetacular. Para mim foi um mimo de Deus estar lá. Eu vi coisas que não existem em nenhum lugar do planeta. Só lá. É lindo. Vale a pena passar um final de semana no Jalapão. Só para aproveitar o que lá oferece. Mas, fechando parênteses, ganhei de presente uma ovelha, uma pessoa que foi minha ovelha, que há 15 anos eu não via. Mas eu semeei na vida dela por anos. Ela entra em contato comigo, testemunha sobre o que ela viveu nos Legendários, e diz assim: pastor, eu pensei em você. Você não quer vir fazer? Eu falei: se Deus abrir uma porta, ela falou assim: eu vou te dar de presente. Eu falei: se você der, eu vou. Eu vou. E assim fui. Falei com a minha esposa, ela disse: amor, vai, é um presente para você. E eu encarei aquilo como um presente de Deus do meu aniversário. Peguei o ônibus, fui de ônibus daqui para Palmas, voltei de ônibus lá para Palmas, e eu vivi uma experiência sobrenatural. E aí eu queria dar uma palavra para você, homem. Eu conheci o legendário mais velho do mundo, com 86 anos de idade. Conheci legendários que faltam as duas pernas, tem perna mecânica. Conheci legendário que só tem uma perna, uma única perna. E eu vivi coisas extraordinárias de Deus naquele lugar. Eu queria dizer a você, homem, você podia te dar a honra de viver essa experiência. Deixa eu dizer para você, não tem nada de coach, mentira, zero coach. E eu sei o que é coach, porque eu já participei já de eventos assim. Então eu sei dizer para você o que é coach. Não tem nada de programação neurolinguística, zero. Eu também conheço o que é programação neurolinguística. Sabe o que tem? Evangelho, Bíblia, oração, presença de Deus profunda. E as experiências e tudo que é vivido é para você nunca mais esquecer os princípios que você aprende naquele lugar. Quantas vezes eu vi pessoas ridicularizando o grito do legendário? AU. Fui entender o que significa. AU não é uma coisa aleatória. AU é o A de amor, o H de honra e o U de unidade, que são bases para a vida de um legendário. Amor, honra e unidade. E Deus me deu a honra de estabelecer relacionamentos no Brasil inteiro, porque tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil lá naquele lugar. Nós éramos ao todo uns 250 homens. E eu vi Deus fazer coisas na vida de pessoas. Na minha família, 2 pessoas que entraram não cristãs, xingando, gritando, esbravejando, falando palavrões de tudo quanto é forma que você imaginar. No 2º dia de caminhada, eles descobriram que eu era pastor e disse assim: pastor, você pode nos batizar aqui? Só vi uma pessoa glorificar porque Jesus fez festa no céu? 2 pessoas que viviam um caos na sua família, que desonrava a Deus de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Em um dia e pouco de caminhada junto, eles disseram: eu quero me batizar, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu não mais viverei sem Jesus. Sabe o que aconteceu? No meio do processo, eles foram batizados. Eles foram batizados. Essa semana eu recebi uma mensagem de um deles assim: pastor, a minha vida foi transformada. Ele é um grande empresário em Palmas. Minha vida foi transformada, minha família foi transformada. Eu estou vivendo um sonho. Como pôde eu esperar tanto tempo para entregar minha vida a Jesus? Então, Legendários é um movimento, uma ferramenta espiritual
espiritual. E eu quero te convidar, homem, para você fazer comigo o legendário. Eu vou servir a partir de agora, sempre que eu puder, no Brasil. Porque eu quero ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, como Deus tem me dado o privilégio de ser até hoje. Então eu quero te convidar. E você, mulher, deixa eu te dar uma dica. Faça de tudo para o seu marido ir. Você vai receber uma pessoa nova na sua casa. Quando eu fui fazer o legendário, o meu amigo disse assim para mim: pastor, eu conheço você. Eu sei do seu caráter, sei da sua integridade, sei da forma como você trata a sua família, sei da forma como você serve. Não é sobre você, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida profundamente. E aí eu estou aqui para testemunhar para você. Por isso que eu estou aqui. Eu sou hoje o legendário 227, 110 do mundo. Esse aqui você recebe quando você termina o legendário. Detalhe, nada que existe do legendário você compra. Você conquista. Tem um preço a ser pago para isso. E hoje eu sou o 227, 110 do mundo. Um legendário para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Eu queria te dar esse testemunho. Eu queria honrar a igreja. Eu sei que no domingo foi falado aqui que eu estava para lá, muitos oraram por isso. E eu queria honrar você e dizer que foi uma das maiores experiências que eu já vivi na minha vida como cristão. Como cristão. E você devia dar esse presente para você. Você vai entender quando você estiver lá. E você vai viver isso também. Amém? Dito isso, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. E essa palavra, Deus falou profundamente ao meu coração. Tem mais ou menos 1 mês e meio que eu venho pensando e refletindo sobre essa palavra. E chegou o momento de compartilhar com ela. E hoje o Renato subiu aqui para compartilhar e nos conduzir no momento de ofertas e dízimo. E ele falou muitas coisas das quais o Espírito Santo colocou no meu coração, eu vou compartilhar aqui hoje. Foi um alinhamento do céu, viu, Renato? Um alinhamento do Espírito, você vai perceber isso. Hoje, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã é: ainda que. Você pode repetir comigo? Ainda que uma fé que permanece quando tudo parece desmoronar. Ainda que uma fé que permanece quando tudo parece desmoronar. Vamos ler o texto, Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu vou estar lendo na nova atualizada. Essa versão nova atualizada está projetado para você. O texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para os instrumentos de corda. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e pedir o Espírito Santo para falar com você hoje de uma forma personalizada. Pai, em nome de Jesus, nós lemos Tua palavra agora. E a Tua palavra, ela é poderosa. Ela é apta para dividir juntas e medulas, mentes, coração, intenções, vontades, desejos. E nós oramos nessa manhã pedindo que o Senhor fale conosco. Através da Tua palavra, Espírito Santo, aplica essa palavra no nosso coração. E torne essa palavra em nós, escrita de uma forma que não poderá ser apagada.
que ela norteie a nossa vida, que ela nos inspire, que ela nos console, que ela nos fortaleça, que ela nos anime, que ela nos encoraje, que ela nos direcione no centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir tua voz. Nós viemos aqui para ouvir tua voz e nós te pedimos, fala conosco. Espírito Santo, me use apenas como instrumento do Senhor, como porta-voz do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Ainda que uma fé que permanece quando tudo parece desmoronar. Quando ainda que se torna a linguagem da fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Quando o ainda que se torna a linguagem da fé. Irmãos, nós vivemos numa geração acostumada a dizer, se Deus fizer. Se Deus abrir a porta. Se Deus curar, se Deus prosperar, então eu o servirei. Nós construímos expectativas, e construímos expectativas muitas vezes irreais, acerca daquilo que Deus nos prometeu. E nós transferimos as nossas frustrações para o Senhor, quando na verdade, as frustrações devem ser com nós mesmos, pelas expectativas irreais que nós construímos. Abacuque, ele apresenta uma fé diferente. Uma fé que permanece, mesmo quando Deus ainda não mudou as circunstâncias. É essa fé que Abacuque nos ensina. A fé que permanece, a fé que prevalece, mesmo quando as circunstâncias não mudam. O livro de Abacuque, ele começa com perguntas, mas ele termina com adoração. O profeta observa violência, observa injustiça, observa uma crise econômica, e uma invasão iminente da Babilônia. E aí ele questiona Deus 2 vezes. Primeiro, ele diz em Abacuque 1:2, até quando clamarei, Senhor? Essa é a primeira pergunta que ele faz ao Senhor. Parece que não está adiantando eu orar, Senhor. Até quando eu vou orar? Até quando eu vou clamar? E eu não verei, e eu não vou ver a sua resposta. Segunda pergunta, Abacuque 1, versículo 13. Por que permites a injustiça? Senhor, tudo que está acontecendo, por que você está permitindo isso? O que o Senhor está fazendo, Senhor? Sabe o que é curioso? Deus responde. Deus responde, mas não elimina imediatamente o sofrimento. Em vez disso, Deus revela seu plano e chama Abacuque para viver pela fé. Abacuque 2:4, um dos textos que é o fundamento da reforma protestante. O Senhor vira para Abacuque e diz, o justo viverá pela fé. Essa mesma palavra é repetida em Romano, e foi essa palavra que inspirou a reforma protestante. O justo viverá pela fé. E no Novo Testamento é acrescentado uma palavra além dessa afirmação. E eu não tenho prazer naquele que recua. Eu não tenho prazer naquele que recua. O capítulo 3 é uma oração cantada, esse texto, esse capítulo que nós vamos falar. Uma oração cantada. O profeta, ele relembra os feitos de Deus
e termina declarando um dos maiores atos de confiança da Escritura. Abacuque, ele menciona 6 perdas. 6 perdas. Figueira, videira, oliveira, campos, ovelhas e bois. Esses elementos na cultura de Israel representavam a economia de Israel. Representava o alimento, representava a renda, representava o sustento, o trabalho e representava a esperança em Israel. Abacuque, ele descreve um cenário de colapso total. Você percebeu isso? A palavra hebraica aqui traduzida por ainda assim é vani em hebraico e indica um contraste absoluto que significa apesar de tudo. Ainda assim, no versículo 17 ele diz: eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei o Deus da minha salvação. E essa expressão em hebraico significa apesar de tudo, eu louvarei ao Senhor. Sabe o que ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que a fé bíblica, ela não nega a realidade, ela decide quem terá a última palavra. Não é uma negação, é uma questão de onde você está olhando, para quem você está olhando. É uma questão de escolha de quem decide por último na sua vida. A fé madura, irmãos. A fé madura, ela não nasce quando tudo dá certo. Eu vou repetir isso. A fé madura não nasce quando tudo dá certo. Ela se revela quando tudo parece dar errado. Essa é a fé madura. É essa maturidade espiritual que Deus deseja desenvolver com os seus filhos. Não é quando tudo acontece quando eu planejo. Não é quando as coisas são realizadas como eu construí minha expectativa. A fé madura é quando tudo dá errado. O ainda que de Abacuque revela para nós 3 convicções espirituais que sustentam um discípulo em qualquer estação da vida. É sobre isso que eu quero falar com você. O que vai te sustentar em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer realidade? Essas 3 convicções. Se você absorver conscientemente essas 3 convicções, não importa o que vai acontecer com você, em qualquer momento da sua vida, a sua fé permanecerá inabalável. Primeira convicção que Abacuque nos traz: ainda que as circunstâncias mudem, Deus continua sendo Deus. Você pode repetir comigo, para a gente não esquecer? Ainda que as circunstâncias mudem, Deus continua sendo Deus. Mais uma vez, para não esquecer. Ainda que as circunstâncias mudem, Deus continua sendo Deus. É isso que nós aprendemos no versículo 17. O texto diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Irmãos, o texto ele não minimiza a dor. Abacuque não diz talvez aconteça, ele está afirmando que tudo falhou. Ele está dizendo, tudo deu errado. Abacuque, ele inicia a sua declaração de fé reconhecendo a realidade da crise. Senhor, isso é um caos. Tudo deu errado. O texto, ele não romantiza a dor, ele não tenta esconder o sofrimento. O profeta não diz talvez aconteça. Ele descreve o colapso completo do cenário.
A repetição da expressão ainda que cria uma progressão crescente de perdas. A figueira não floresce, a videira não produz fruto, a oliveira decepciona, os campos ficam estéreis, o aprisco fica vazio e os currais não têm mais gado. Na cultura de Israel, esses 6 elementos representavam toda a base da vida das pessoas. Representava o alimento, representava a economia, representava o sustento, representava o trabalho e representava o futuro. Em outras palavras, Abacuque está dizendo: perdi a colheita, perdi o sustento, perdi a segurança, perdi aquilo que me dava esperança para amanhã. Perdi tudo. Perdi minha saúde. Mas, mesmo diante desse cenário, ele faz uma das maiores afirmações de fé. É nesse contexto, nesse ambiente, nessa constatação, que ele faz uma das maiores declarações de fé. E a declaração é: Deus permanece o mesmo quando tudo ao redor muda. Deus permanece o mesmo quando tudo ao redor muda. Sabe o que isso me ensina? Essa verdade, ela atravessa toda a Escritura, irmãos. Se você olhar para a Escritura, você vai ver isso em vários lugares. Jó declarou em Jó capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele eu colocarei minha esperança. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua saúde, mas ele não perdeu seu Deus. Sabe qual é a lição que eu aprendo? Quem tem Deus pode perder muitas coisas, mas jamais perde tudo. O salmista repete o mesmo princípio no Salmo 46, verso 1 e 3. Ainda que a terra trema e os montes lancem ao mar, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ainda que. Isaías 43, verso 2 e 3, amplia essa promessa ao afirmar que Deus não promete a ausência das águas, nem a ausência do fogo. Ele promete sua presença nas águas, e Ele promete sua presença no fogo, ainda que eu ande. Nesses contextos, nessas realidades, a promessa que Ele faz é: mesmo que você tenha que passar pelas águas, os rios não vão te submergir. Mesmo quando passares, eles não vão te afundar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus. Sabe o que Ele garante? Ele garante a sua presença em meio a qualquer circunstância. Essa é a promessa que sustenta o povo de Deus nas estações mais difíceis da vida. O que vai sustentar você em meio ao caos, em meio a adversidades, em meio a dores, em meio a perdas, em meio ao sofrimento, é a convicção de que Deus continua sendo Deus, e Ele é o seu Deus. A nossa âncora tem que ser: segura nele. O meu barco tem que estar nele, que é o cais perfeito.
A fidelidade de Deus, irmãos, não depende da estabilidade das circunstâncias. Porque o caráter de Deus é imutável. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Deus promete presença nas águas. Deus promete presença no fogo. Sabe por quê? Porque Ele não muda. Sabe por que você tem resistido até agora? Você também tem passado lutas? Você já passou luta na sua vida em algum momento? Eu já passei muitas. Eu podia levantar as duas mãos. Sabe por que me trouxe até aqui? A convicção de que Deus é o mesmo Deus. E Ele é o meu Deus. Quando todas as coisas ruírem ao seu redor, Ele é a rocha inabalável. Quando você se sentir inseguro, Ele continua sendo a fortaleza impenetrável. E Ele diz: eu sou o seu Deus. É porque Ele continua sustentando. Ele deixa claro: é porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tenho certeza que existem pessoas hoje aqui vivendo Abacuque 3,17. Talvez um diagnóstico. Essa semana eu fui visitar o Valmir no hospital. Já está internado há mais de 16 dias. Um diagnóstico. Talvez um desemprego. Talvez a crise no casamento, talvez a perda de alguém, talvez sonhos interrompidos. A pergunta não é: isso aconteceu comigo? Não é essa a pergunta. A pergunta é: onde está a sua confiança enquanto isso acontece? Onde está a sua confiança enquanto tudo está um caos? Onde está a tua confiança em meio à adversidade? Irmãos, há pessoas vivendo exatamente esse cenário. Talvez o seu ainda que tenha o nome de um diagnóstico. Talvez o seu ainda que tenha o desemprego inesperado, uma crise, uma perda. Como eu disse, um sonho interrompido. E a questão aqui não é negar que essas dores existem, não negue a sua dor. Mas a questão é responder a pergunta mais importante: em quem eu estou confiando? Em quem eu estou colocando minha esperança? Qual a convicção você está carregando nesse deserto? Muitas vezes nós queremos que Deus mude imediatamente o cenário. Olha aqui o que o Renato falou. Muitas vezes nós queremos que Deus mude imediatamente o cenário. Mas eu preciso dizer para você: aprenda isso aqui, por favor. Aprenda o que eu vou dizer. Antes de mudar o cenário, Deus fortalece a nossa confiança. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de mudar o cenário, Deus fortalece a nossa confiança. Se você chegou até aqui, não foi porque você foi forte o suficiente, foi porque Deus continua sustentando você. Essa é a razão da nossa esperança, irmãos. Circunstâncias mudam, preste atenção. Você está levando a vida e está tudo dando certo. Tudo indo de vento em polpa, de repente dá uma virada. Circunstâncias mudam. Segundo, tenha consciência, pessoas mudam. Olha cá, pessoas mudam. Mudam na maioria das vezes. 99% das vezes, eu vou repetir, pessoas mudam. 99% das vezes, porque não sabe lidar com elas mesmas. A desorganização não é produzida por
algo externo é produzido pela forma como eu subjetivo as coisas que eu absolvo. Não é sobre o outro, o que o outro está fazendo comigo. O que é externo a você, você não tem controle. Você não tem controle do comportamento do outro, da atitude do outro, da responsabilidade do outro. Você tem controle sobre o que está dentro de você, de como você vai absorver isso. Quando alguma coisa acontecer com você, a pergunta que você tem que fazer é: por que isso está mexendo comigo? O que isso fala de dores que eu ainda não resolvi? Por que isso está me incomodando? Não é sobre o outro. Como é que você quer controlar aquilo que você não pode controlar? Alguém te tratou mal, presta atenção nisso. Gira essa chave da sua vida hoje, pelo amor de Deus. Alguém te tratou mal, não fala de você, fala da esquisitice dele. Fala das idiosincrasias que ele carrega e da forma como ele não consegue lidar com isso. Não é só você, então você não incomoda. De que eu girei isso na minha cabeça, eu lido com qualquer pessoa. E às vezes eu me seguro para não rir, porque eu sei que é a perturbação que ele não está conseguindo lidar dentro dele, que ele está querendo jogar em cima de mim. Aí ele joga, eu cai lá do outro lado. Joga para cá, eu cai para lá. Joga para cá, eu cai lá do outro lado. Não pegue em mim, porque eu não tenho controle do comportamento dele, mas eu tenho o controle das minhas reações. Foi fulano que fez. Foi fulano que fez, mas como eu lido com isso, é responsabilidade minha. Circunstâncias não mudam, pessoas mudam. Recursos acabam, irmãos. Recursos acabam. Já passou por isso? Tem época que você está com a poupança lá em cima, não tem? Tem época que acaba tudo. Sabe quem não muda? Deus continua governando todas as coisas. E Ele continua assentado no trono. A maturidade espiritual, irmãos, revela quando Deus permanece suficiente. Mesmo quando aquilo que sustenta a nossa segurança desaparece. É aí que a maturidade espiritual é evidenciada. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Que convicções você está carregando nesse deserto? Carrega a convicção de que Deus não muda, mesmo quando as circunstâncias mudarem. Circunstâncias podem mudar o cenário, mas nunca alteram o caráter de Deus. Eu vou repetir isso. Circunstâncias podem mudar o cenário, mas nunca alteram o caráter de Deus. Corrie ten Boom, uma cristã extraordinária que impactou o mundo da sua época, diz: a providência de Deus é como um bordado visto pelo avesso. Nós vemos os fios confusos, mas Deus vê o desenho completo. Você está vendo tudo confuso? Deus está vendo tudo completo. Segunda convicção que você precisa carregar para que a sua fé permaneça quando tudo parecer desmoronar. Segunda convicção: ainda que eu não veja, eu escolho me alegrar no Senhor. Você pode repetir comigo? Ainda que eu não veja, escolho me alegrar no Senhor. Mais uma vez. Ainda que eu não veja, escolho me alegrar no Senhor. O versículo 18 nos diz: mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda assim eu exultarei no Senhor, diz a outra tradução. Abacuque aqui, ele faz uma escolha, ele toma uma decisão. A escolha é dele, a decisão é dele. A alegria aqui não é emoção, irmãos. A alegria aqui não é emoção. A alegria aqui
é decisão, é escolha. Abacuque chega ao ponto mais surpreendente da sua oração no capítulo 3. Antes de qualquer mudança acontecer, ele toma uma decisão espiritual. É aqui que gira a chave. Eu quero que você aprenda isso aqui, porque é isso que gira a chave. O que gira a chave é a decisão espiritual que eu tomo diante do que está acontecendo. O profeta não diz que a figueira voltou a florescer. O profeta não disse que a crise terminou. Ele afirma: mesmo assim eu me alegro. Eu escolho celebrar. Está estranho, mas é preciso cantar. A expressão ainda assim aqui marca uma mudança de postura. Não é uma mudança de circunstância. Mudança de postura. O caos está lá fora, mas a minha postura, o que está dentro de mim, é minha escolha. No texto hebraico, o verbo alás, aqui, significa exultar intensamente. Quando ele diz eu me alegro no Senhor, o termo no hebraico é eu exulto intensamente. A ideia é eu celebro com muita alegria, eu salto de júbilo. Trata-se de uma alegria que nasce da confiança, não de circunstância. Se a sua alegria sempre depender de circunstância, você vai estar sempre vulnerável a estar triste. Você percebeu isso? Se a sua alegria depende de uma pessoa, e essa pessoa é aquele que controla e não muda, você nunca ficará triste. Porque a sua alegria é nele. Abacuque, ele não está celebrando a resposta de Deus, mas ele está celebrando o Deus da resposta. Entende a diferença? Ele não diz, eu me alegrarei quando tudo der certo. E sim, ele diz, eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Felicidade não é baseada em resultados. A alegria, a felicidade, ela é baseada em relacionamento. Na nossa relação. Essa é a essência da fé bíblica. A essência da fé bíblica é a alegria do cristão não está fundamentada nele mesmo, ela está fundamentada no caráter imutável de Deus e não na estabilidade da vida. O apóstolo Paulo reafirma essa mesma verdade em Filipenses 4:4. Quem lembra? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A alegria não está na circunstância aí. Paulo está falando isso com propriedade. É significativo que Paulo escreva essas palavras da onde? Da prisão. A carta de Filipos ele escreveu preso, dentro da prisão. E a pergunta que eu sempre faço é, como é que alguém preso, naquelas condições que Paulo estava, consegue falar de alegria? É porque a alegria não é circunstancial. A alegria é uma pessoa, é o Senhor. Ele mostra a alegria cristã, e essa alegria cristã que ele mostra não depende da liberdade, não depende da saúde, não depende da prosperidade, depende de Deus. Neemias declara em Neemias 8:10 assim, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias está revelando que a alegria não é o resultado da força, é a fonte da força. Não muda tudo? A alegria não é o resultado, é a fonte. Em Romanos 5, de 2 a 5, Paulo vai ainda mais longe.
ao dizer que podemos nos gloriar nas tribulações, porque Deus usa a dor para produzir perseverança, caráter aprovado e esperança. Uau! Esse é o nosso Deus, meu irmão. A convicção que você não pode deixar desaparecer do seu coração é: ainda que eu não veja, eu escolho me alegrar no Senhor. O maior exemplo é Jesus Cristo, que conforme Hebreus 12:2 nos diz, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A alegria da vitória futura sustentou a dor do presente. A verdadeira alegria cristã não ignora o sofrimento, ela enxerga o sofrimento além. É para além do sofrimento. A alegria futura sustenta a dor no presente, irmãos. Muitas pessoas estão vivendo hoje esperando sentir alegria. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Talvez seja o seu caso. Muitas pessoas têm vivido esperando sentir alegria, para então adorar a Deus. Há umas 5 semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa, uma ovelha minha, e ela disse assim: eu não estou sentindo nada no culto. Eu não estou sentindo quando eu canto louvor, eu não estou sentindo quando a palavra é pregada. Eu disse a ela assim: o evangelho não é sobre sentir, não. É sobre a disposição de você oferecer para Deus. Quem disse que então o culto é para te agradar? Abacuque, ele ensina exatamente o contrário, irmãos. Sabe o que ele ensina aqui? Adore até que seu coração encontre alegria novamente. Você entendeu isso? Adore até que seu coração encontre alegria de novo. Eu vou cantar um dia, 24 horas, uma semana, um mês, ou até o resto da vida. Eu quero te dar um exemplo. Eu comecei a orar nas madrugadas, lembra, 2 anos atrás? E eu comecei a perceber que quando eu oro, as coisas mudam. As coisas acontecem. As coisas são diferentes. E eu disse assim: quer saber, Satanás? Quer saber? Eu vou orar todo dia agora, eu quero ver. Pronto, eu oro todo dia. Eu vou levantar toda madrugada, eu quero ver, eu bato de frente de você tantas vezes você quiser. Está difícil? Adore. Adore, 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 adore. Como disse Spurgeon, ore até que a sua alma deseje orar. É assim que a gente faz. Eu já disse a vocês que a melhor hora para a gente fazer as coisas é quando nós não queremos fazer. Há dias, irmãos, em que o louvor será uma escolha de fé e não um reflexo da emoção. A adoração tem o poder de reposicionar o coração. A adoração tira nossos olhos da crise e coloca os nossos olhos novamente em Deus. Lembre-se de que Paulo e Silas na prisão em Atos 16, você lembra disso? Eles estavam presos, eles estavam machucados, eles foram injustiçados, mas eles escolheram orar e cantar louvores. E o que aconteceu? O terremoto abriu as portas da prisão. E isso veio quando eles começaram a adorar. Mesmo naquela circunstância. Todas as vezes que eu leio a história de Paulo e Silas, eu aprendo uma lição. Então eu vou pregar essa mensagem aqui. Está estranho, mas é preciso cantar. Porque quando eu canto, as portas que me aprisionam são abertas. Quando eu canto, as correntes que me paralisam são rompidas. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Muitas vezes o louvor antecede o milagre. Eu vou dizer de novo. Muitas vezes o louvor antecede o milagre. Lembra do exemplo de Josafá? 3 nações se reúnem para persegui-los. E vai destruir exército, vai destruir Israel. 3 nações, uma confederação de inimigos. Josafá chega a declarar que ele sentiu-se como um pássaro numa gaiola.
E aí, ele convoca um jejum, convoca o povo para orar e para adorar a Deus. O Senhor responde nesse processo e diz para ele: nessa peleja vocês não têm que pelejar, suba no monte, pare, olhe, fique como espectador e veja o que eu vou fazer por vocês. Eles posicionam o deserto, levanta de madrugada e sai à frente. E a ordem então do rei Josafá é: coloca os levitas na frente e começa a adorar. Começa a adorar. E a escritura diz que começando eles a adorar, Deus visitou o arraial inimigo e confundiu o inimigo e eles se mataram um ao outro. Quando eles chegaram no arraial, estavam apenas os despojos. A vitória veio antes da batalha. Veio quando começou a adoração. A adoração é a arma de guerra. Está difícil? Começa a adorar. Está difícil? Começa a louvar. O louvor foi a arma de guerra. E ela continua sendo. Ela continua sendo a arma de guerra, portanto, ainda que esteja estranho, continue cantando, continue adorando, continue servindo, continue pregando, continue fazendo. Talvez Deus ainda não tenha mudado a sua situação, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Mas Ele pode transformar o seu coração enquanto você adora. Quando escolhemos nos alegrar no Senhor, a esperança volta a respirar, a fé é fortalecida, a alma encontra descanso em meio à tempestade. A adoração reposiciona o coração. Irmãos, quando eu olho para a vida de Abacuque, eu aprendo. Quem aprende a se alegrar em Deus nunca fica totalmente sem esperança. Eu vou repetir isso. Quem aprende a se alegrar em Deus nunca fica totalmente sem esperança. John Piper vai dizer: a alegria não é a ausência de sofrimento. Eu vou repetir. A alegria não é a ausência de sofrimento. A alegria é a presença de Cristo em meio ao sofrimento. Você pode dizer amém? Você consegue perceber que Jesus é com você? Você consegue perceber que Ele está do teu lado? Nas noites insones, nas dores insuportáveis, nas perdas incontáveis, Ele continua com você. E em último lugar, última convicção que você precisa carregar, para a sua fé permanecer, mesmo quando tudo desmoronar: ainda que eu esteja no vale, Deus me leva aos lugares altos. Você pode glorificar a Deus de verdade? Ainda que eu esteja no vale, Deus me leva aos lugares altos. É assim que termina essa história, irmãos. É assim que termina no verso 19, termina dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O Senhor é a minha força. Abacuque declara. Aqui é o clímax. O texto termina falando de força. Abacuque, ele encerra a sua oração com uma das declarações mais poderosas sobre confiança em toda a Bíblia. Depois de contemplar um cenário de perda total, sem figueira, sem videira, sem colheita, sem rebanhos, o profeta não termina falando de crise. Ele fala da força de Deus. O clímax do texto não é uma mudança de circunstância, mas a mudança no seu olhar, a mudança na sua forma de ver, na sua forma de enxergar as coisas. É uma mudança de perspectiva. A expressão, o Senhor Deus é a minha fortaleza, revela que a segurança do profeta deixou de estar naquilo que ele possuía. Olha que mudou. E passou a estar em Deus, que é e sempre será. No hebraico aqui, a palavra para fortaleza comunica a ideia de poder, a ideia de refúgio, a ideia de capacidade sobrenatural para permanecer firme. Aqui eu achei incrível isso, irmãos.
Pô, isso aqui me mexeu. A ideia de fortaleza, uma das ideias aqui é capacidade sobrenatural para permanecer firme. Em seguida, Abacuque usa a imagem da corça, um animal conhecido por sua incrível habilidade de subir montanhas íngremes, rochosas, sem perder o equilíbrio. Nada é por acaso na Bíblia. Sabe o que eu aprendo? Deus, Ele não promete retirar imediatamente as montanhas no caminho. Você precisa entender isso. Deus não promete imediatamente tirar as montanhas do caminho, mas promete dar pés capazes de caminhar sobre as montanhas. Os lugares altos aqui simbolizam segurança, simbolizam visão espiritual, simbolizam vitória, simbolizam intimidade com Deus. Quem está nos lugares altos enxerga além. Aqui, a minha visão é diferente da de vocês. Eu enxergo além de vocês. Eu estou enxergando a montanha lá atrás. Quem está no lugar alto tem uma visão para além da circunstância. Deus não apenas tira do vale. Então o que Ele faz, pastor, se Ele não tira a gente do vale? Deus, Ele ensina a caminhar acima do vale. Você está entendendo? Qual é o seu vale? Deus me ensina a caminhar acima dele. É a mesma verdade que nós encontramos no Salmo 18, verso 33. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me firma nas alturas. Também, Isaías 40, verso 31, quando o profeta afirma que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águias. A águia, ela não evita a tempestade. Ela sobe acima da tempestade. Ela usa a força do vento para alcançar uma altitude maior. Assim também Deus faz com seus filhos. É sobre mim, sobre a forma como Deus lida comigo e com você. Ele transforma aquilo que parecia destruir o instrumento para levar a nossa fé. Ele transforma aquilo que parecia destruir em um instrumento para elevar a nossa fé. Paulo compreendeu essa realidade quando ele ouviu do Senhor: a minha graça é suficiente para você, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, segundo Coríntios 12, 9. A minha graça é suficiente para você. Quem precisa de graça hoje aqui? Quem quer receber graça? Quem quer receber graça? Graça é favor que nós não merecemos, mas Deus nos dá. A força de Deus se manifesta exatamente quando a nossa termina, irmãos. Preste atenção nisso. A força de Deus se manifesta quando a nossa termina. O Senhor diz assim: quando você é fraco, Paulo, aí que você é forte. Porque a minha força aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem está se sentindo fraco? Eu estou. Sabe por que eu estou? Porque é nesse lugar que eu experimento a força de Deus. Todas as vezes que você se sentir forte, você vai cair. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não se caia. O meu melhor lugar é o lugar de vulnerabilidade, é o lugar de fragilidade, porque é nesse lugar que Deus me fortalece. É nesse lugar que eu dependo da graça dEle, que eu dependo do milagre dEle, que eu me curvo na presença dEle. Quanto mais forte, mais enrijecido você se torna. Quanto mais vulnerável, mais quebrantado você desce. E o melhor lugar para um cristão estar é aos pés de Jesus. Quando Pedro começou a afundar, ele parou aos pés. E aos pés Jesus estendeu a mão e disse assim: vem, Pedro. Vamos dar os braços? Deixa eu te levar para o lugar seguro e caminha até onde está o barco.
Oh, meu Deus. Que o Senhor nos ensine, Senhor. Ver além daquilo que nós estamos querendo ver. Deus te trouxe essa manhã aqui. Porque você precisa ouvir isso hoje. Deus te trouxe essa manhã aqui porque Ele quer te dar o pés de corça. Para você ter a habilidade de subir as montanhas rochosas. Sem risco de cair. Deus te trouxe essa manhã aqui para te dar os pés de costa para você ir para o lugar mais alto para você ver além. Você está pedindo que Deus remova a montanha, encerra a luta, mude imediatamente a circunstância, mude sua oração. Olha bem, se você está pedindo para Deus remover a montanha, encerrar a luta, mude a oração. Existem momentos em que Deus realiza 2 tipos de milagres. Eu estou terminando, irmãos. 2 tipos de milagres. Primeiro, há milagres de libertação. Ele tira você daquela situação. Quando Ele muda a situação. Mas há um outro tipo de intervenção de Deus. E esse tipo há milagres de sustentação. É quando Ele muda você dentro da situação. Muitos dos maiores testemunhos da Bíblia não nasceram porque Deus retirou o vale, mas porque Deus sustentou os seus servos enquanto eles atravessavam no vale. Por isso, mude também a sua oração. Em vez de dizer apenas, Senhor, tira-me dessa montanha, tira essa montanha da minha frente. Ore, Senhor, fortalece os meus pés, para que eu não escorregue, renova as minhas forças para que eu continue caminhando e leva-me aos lugares altos da sua presença. Essa é a oração. Deus está mais interessado em formar discípulos fortes do que proporcionar caminhos fáceis. Olha para cá, eu vou repetir isso olhando para você. Deus está mais interessado em formar discípulos fortes do que em estabelecer caminhos fáceis. Deus está mais interessado em formar discípulos fortes do que te dar caminho fácil. Deus está interessado em fazer de você um discípulo forte do que te dar um caminho fácil. Quem aprende a caminhar com Deus nas alturas, descobre a presença do Senhor. E descobre que essa presença vale mais do que qualquer tempestade. Deus hoje está fortalecendo você para atravessar a sua estação. Você recebe isso na sua vida? Hoje Deus te trouxe aqui para te dar os pés que você precisa para você subir a montanha. E lá na montanha você está olhando para além. Lá na montanha você está conhecendo o Deus que continua no controle de tudo. Lá na montanha você vai louvar independente de qualquer situação. Deus não promete um caminho sem pedras, irmãos. Ele promete pés preparados para vencer as pedras. Amém? Quem quer pé preparado para vencer pedra? Charles Spurgeon disse assim: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Vamos ficar de pé? Eu queria que você prestasse atenção, que eu quero concluir com isso aqui. O poder do ainda que. O poder do ainda que. Repita comigo. O poder do ainda que. Abacuque começa reclamando, termina adorando. Nada mudou do lado de fora. Tudo mudou do lado de dentro. O ainda que aparece em toda a Bíblia. Pra você nunca mais esquecer. Noé.
ainda que nunca tivesse chovido, construiu a arca. Abraão, ainda que seu corpo estivesse amortecido, velho, creu na promessa. Jó, ainda que tudo perdeu, permaneceu confiando. Sadraque, Misaque, Abidnego, ainda que Deus não nos livre, não nos curvaremos. Paulo, ainda que preso, cantou louvores. Jesus, ainda que fosse a cruz, entregou-se ao Pai. O Evangelho também é um grande ainda que, queridos. Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, como nos poupará? Ainda que fôssemos pecadores, Cristo morreu por nós. Nossa esperança não está na figueira florescendo, está no Deus que permanece quando a figueira não floresce. Talvez hoje você chegou aqui dizendo, ainda que meu casamento esteja em crise, ainda que eu tenha perdido meu emprego, ainda que o diagnóstico seja difícil, ainda que meus filhos estejam longe, ainda que eu não entenda o que Deus está fazendo, hoje Deus te faz um convite. Hoje Deus te convida a trocar a pergunta. Por quê? Pela declaração, eu confiarei. A verdadeira fé, irmãos, diz, ainda que eu não veja, eu continuo crendo. A verdadeira fé diz, ainda que eu não entenda, eu continuo obedecendo. A verdadeira fé diz, ainda que tudo falhe, eu continuarei adorando. Hoje eu quero convidar você para fazer uma declaração. Uma declaração de todo o coração. Vamos juntos? Está aí. Juntos, numa só voz, bem forte. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as videiras não deem fruto, ainda que tudo pereça perdido, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha força. Ele firma os meus pés e me faz andar em lugares altos. Leva para casa. Leva para casa, por favor. O ainda que da fé sempre é maior que e se do medo. Leva para casa, por favor. O ainda que da fé sempre é maior do que o e se do medo. Leva para casa. Quando a esperança está em Deus, o vale nunca é o destino final. O destino é a montanha. Caleb tinha 85 anos, ele disse, Senhor, eu quero subir as montanhas. Mesmo sabendo que lá tem os anaquins e que as cidades são fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, eu quero a montanha. Quem dispõe? Quem quer conquistar? Quem quer ir para além do vale? Eu quero orar com você. E a minha oração hoje, eu quero que você entregue as suas figueiras sem flores. Feche seus olhos, comece a entregar as suas figueiras sem flores. Reconheça que Deus continua soberano, bom e fiel em qualquer estação da vida. Domingo passado nós recebemos aqui uma palavra poderosa, poderosa, poderosa. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom.